Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas malemolentes. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, Camila. Oi, Inês. Oi, nossa convidada especial, que já será apresentada. Malemolente, só me lembro dos meus tempos de El Tchan no Havaí, ó. Pois vamos começar, viu, meu povo? Bora! Malemolência pura. Pura. Pensei que tu ia cantar, mulher. Pensei que você ia retomar, assim, lembrar da música como ela era. Menos. Menos, por enquanto não, né? Vamos guardar para outro momento. E lógico que a gente está com a maravilhosíssima Inês Aparecida. Oi, Inês. Oi, Camila, oi, Evelyn, oi, convidada. Ninguém diz o nome, né? Só daqui para assim. Um alô, deixa eu mandar alô para a dona Lúcia Teixeira, que ela é mãe da Renata de Albuquerque, as duas ouvem o podcast juntas. Alô para o Dalton Moura, que está fazendo assessoria do festival, primeiro festival de música de Redonda, 17 a 19 de dezembro. Alô para os ouvintes das Rádio Liberdade AM e Canudos FM de Boa Viagem, e para os novos seguidores que nós ganhamos depois que a gente apareceu, chiquérrimas, no programa Tudo por Elas, na TV Diário, da Carla Brazão e da Yarla Carolina. Ganhamos, foi seguidor, tu viu? Foi maravilhoso, achei assim incrível. Mais uma vez agradecemos as duas, a Carla Brazão, a Yarla Carolina, obrigada mesmo. Foi muito massa o programa. Eu aqui estava, sei lá, tava com um tique assim, eu estava mexendo muito, eu acho que eu fiquei nervosa, viu? Não era só a Ebeli que estava nervosa, não, eu também estava. Todos três, vai. E deixa eu dar só um cheiro, na verdade, de parabéns de um ano da newsletter, né? Olha que chique, newsletter Cajueira, que assim, foi uma criação maravilhosa e guiada por 3 jornalistas. Uma delas é a Naira Felizardo, que a gente sempre comenta aqui, que é uma pessoa que a gente gosta muito, e elas são incríveis, e elas fizeram esse e-mail, essa cartinha que vai para os seguidores, para divulgar a mídia da região Nordeste, dos estados do Nordeste, mostrar o que está rolando na região, e para mostrar que existe vida inteligente fora do eixo Rio-São Paulo, que tem muita coisa boa sendo produzida, e que tenta desmistificar muita coisa que acontece na região. Então, é incrível, Cajueira, parabéns. Um aninho aí, ficamos muito felizes de participar dessa história também com vocês. Hoje, teremos mais uma edição do quadro As Cunhãs Entrevistam, para começar a fechar, né, com chave de ouro este ano que está terminando, o ano de 2021. E, neste momento, então, temos o prazer de receber a jornalista e agora escritora Fernanda da Escócia. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Maravilhoso tê-la com a gente. Olá, é um prazer estar aqui com as Cunhãs. É um encontro e um reencontro. Camila, a gente trabalhou junto na Folha, Inês Aparecida também já conhece de muitos carnavais, e Ebeli agora a gente está se conhecendo aqui. Muito bacana estar aqui, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença, a conversa com a Fernanda vai ser muito boa. Vamos falar sobre um gravíssimo problema social que assola o país, infelizmente, que é a falta de documentos de uma parcela imensa da população, que são pessoas que acabam sendo invisíveis, né? Nome do livro que ela acaba de lançar sobre o assunto. E também vamos, né, comentar alguns acontecimentos políticos dos últimos dias, né, com Bolsonaro mais manso, aparentemente mais manso, Lula caindo em casca de banana, Ciro Gomes ou Ciro Games cada vez mais sozinho, e Moro, bom, não sei nem se a gente vai falar do Moro, mas enfim, vamos botar aqui o Moro no meio. Antes de começar, vamos ao recadinho de sempre para te convidar a se tornar um assinante das Cunhãs e ajudar a manter este podcast e deixá-lo cada vez melhor. Para assinar é fácil, você pode fazer um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou assinar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra das Cunhãs todo mês e ainda participa da gravação com a gente. Já na semana que vem teremos o último episódio extra do ano, fiquem atentos, então quem quiser assinar agora, corra, que aí você participa. Vai ser top.
E curta as nossas redes sociais, as Cunhãs Podcast, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Falando em YouTube, a gente lembra que este episódio de hoje está também por lá, então se você quiser ver nossas carinhas lindíssimas, é só procurar o canal As Cunhãs Podcast lá no YouTube. Agora sim, bora começar? Então, vamos à apresentação da nossa convidada, né? Então, Inês, faça as honras da casa, mulher. Menina, vou fazer a carteirada da Fernanda, como diz o pessoal do Budês, né? Não é sua carteirada. Carteirada da Fernanda é tipo assim, você sabe o que a gente está falando? Lá vai, minha filha. E é porque eu só tenho aqui um 10º. Jornalista, professora universitária e pesquisadora, autora, agora, de Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, da editora Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Fernanda é doutora em História, Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e mestra em Comunicação pela UFRJ. Professora substituta da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, dá aulas no curso de jornalismo e também já atuou como docente em outras instituições, como Escola de Direito da FGV e do IBMEC, no Rio. É editora da revista Piauí, estou dizendo que a carteirada é grande, minha filha. Ela é editora do Piauí, da revista Piauí, que é uma publicação impressa e digital voltada para jornalismo narrativo e investigações em profundidade. Como jornalista, tem 25 anos de experiência em meios digitais, audiovisuais e impressos. Foi repórter da Folha de São Paulo, subeditora e editora de política e repórter do Globo. Em 2018, foi ombudsman da agência Lupa. Foi também editora do Boletim de Notícias da Associação dos Docentes da UFRJ. Agora, entre os seus principais trabalhos, esse aqui eu acho bacanérrimo. Está a reportagem Contradições marcam sentença de rainha. O rainha não era a rainha Elizabeth, o Zé Rainha Júnior, que era do MST. Ela mostrou as ligações entre fazendeiros do interior do Espírito Santo e os jurados que condenaram o então líder do Sem Terra em 1997. A reportagem motivou, inclusive, a transferência do julgamento para a capital do estado e foi uma das 10 reportagens selecionadas para o livro 50 anos de crimes, editora Record, publicado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela também escreveu 2 séries especiais sobre os brasileiros sem documento, que depois virou o livro e o doutorado dela, os mais excluídos das condições de cidadania no Brasil. Foi publicada as reportagens em 2005 e 2014. Ele fez uma Brasileiro Sem Nome, que a primeira reportagem foi finalista do prêmio Ayrton Senna. E fora tudo isso, que eu só disse um 10º, Fernanda acha pouco, é mãe da Ana e do Daniel, e é casada. O marido dela, ele que é o marido dela, né? Ela que é a mulher dele, não. Com o jornalista também, jornalista e escritor, o Mário Magalhães. E, para quem não sabe, o Mário Magalhães é o autor de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, um livro que serviu como roteiro para o filme Marighella, do Wagner Moura. Ufa, cansei. E agora vamos emendar logo a primeira pergunta, Fernandinha. O tema desse ano do Exame Nacional do Ensino Médio, famoso Enem, foi considerado como uma vitória contra o conservadorismo que o Ministério da Educação, seguindo a orientação do presidente, quer impor as perguntas das provas do Enem. A temática do Enem, que é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, teve como matriz o seu livro, O Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento. E o que você sentiu, sabendo que era autora citada assim no Enem? E você acha que isso foi uma vitória contra o conservadorismo? E aí, gente, e aí, Cunhãs? Coisa boa tá aqui. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estava aqui almoçando, nem estava, assim, tinha acompanhado o Enem, claro, estava acompanhando, uma prova importantíssima, mas não estava vendo, estava ali naquela hora de almoço, e aí de repente minha irmã me liga, você está vendo a redação? Está vendo o que é a redação do Enem? E quando eu vi invisibilidade, que era a questão dos brasileiros sem documento, eu tomei aquele susto e fiquei super feliz, né? Porque já era incrível ter que o tema fosse selecionado. Então, assim,
E aí começou muita gente a me procurar, e aí depois eu vi isso, como você falou, que a tese era um dos textos motivadores da redação. Então, Inês, eu fiquei tão feliz, já chegamos no governo Bolsonaro, mas eu fiquei muito feliz, porque, assim, como mãe, como professora, como jornalista e como cidadã, eu sei a importância do Enem, sabe? Eu sei que o Enem, ele mobiliza os estudantes, as famílias, e principalmente que ele mobiliza sonhos, porque eu tenho alunos de vários lugares do país que entram na universidade pública pelo Enem. Então, o Enem é uma prova muito importante. E aí como pesquisadora, ver uma pesquisa acadêmica em ciências sociais, mostrando que tem uma relevância para a sociedade, eu fiquei muito feliz. Agora, e entrando nessa questão, né, do governo Bolsonaro, a gente sabe que nesse momento a pesquisa acadêmica, a ciência, a universidade pública, nós estamos sob ataque, né, a gente sabe disso. E ver que nesse momento houve aquela janela em que um servidor do INEP, um técnico, coloca um tema desse na redação, tem a música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, isso. Então eu me senti assim, sabe o que é isso? É o Estado funcionando apesar do governo ou contra o governo. Né? Então, assim, apesar do boicote à vacina feito pelo governo brasileiro, pelo governo Bolsonaro, o sistema de vacina brasileiro está funcionando. O Brasil está vacinando. Então, é o Estado funcionando apesar do governo. O Enem, do mesmo modo, apesar de todo o desmonte que o governo Bolsonaro tem feito, né, nas instituições de educação, de pesquisa, de ciência, apesar de toda a interferência que ele tem feito no MEC, o Estado funcionando e organizando uma prova que tem uma relevância fundamental, né, para milhões de jovens. Então, eu fiquei, assim, foi muito recompensador, sabe? E aí digo assim, tudo bem, é o meu texto que está lá, e isso foi maravilhoso, e é maravilhoso, mas, assim, a gente tem falado em ancestralidade, né, tem uma ancestralidade nessa pesquisa sobre documentos, então tem pesquisadores que vieram antes de mim, Vanderlei Guilherme dos Santos, Roberto da Mata, Letícia Ferreira, Marisa Peirano, e outros que estão vindo comigo, Luana Neto, Tula Brasileiro, Raquel Crispina. Então, assim, é o meu texto, mas é um tema que reúne alguns pesquisadores. Então, foi uma comemoração, assim, do grupo de pesquisa também, sabe? Foi muito bacana. Eu sempre acho que, aliás, eu falo muito com os meus alunos, né, por mais que você esteja num ambiente, às vezes, que é muito controlado, como é uma redação de jornal, às vezes, você tem que tentar comer pelas beiradas e tentar subverter algumas situações, e às vezes vai ter uma censura e não vai ser publicado o que você está escrevendo, e às vezes não, às vezes sai, né, e acho que foi meio isso que aconteceu no Enem. Por mais que eles estivessem sob vigilância, Polícia Federal baixando lá, um monte de, assim, todo o caos que foi retratado, inclusive pela revista Piauí e tudo, né, da situação de perseguição interna aos servidores dentro do INEP, houve um espaço de subversão, isso é incrível, de fato, e isso só é possível porque o serviço público existe e está aí estabelecido. Só que o governo Bolsonaro parece que o objetivo é destruir, né, quer acabar com isso, né, para poder, de fato, controlar o máximo possível, mas a gente segue, né, isso é resistência. Aí eu queria te perguntar, em cima já do seu livro, que foi feito no Rio de Janeiro, né, então a base da sua pesquisa foi no Rio, e aqui há poucos dias, acho que também motivado pelo seu livro, saiu até uma matéria sobre uma jovem chamada Raquel, só tem o primeiro nome, é só Raquel, e ela não tem sobrenome, não tem um registro, ela não conhece, não sabe a mãe, pai, nada, e ela já tem 18 anos, e mora aqui em Fortaleza, catadora de recicláveis, e tem uma filhinha que também não tem documentos. E é uma situação que vai passando de mãe para filha, e não tem solução. A solução aparente, pelo que foi mostrado na matéria até, era que ela tinha que ser adotada. Ela tinha que ser adotada, ela não pode chegar em um canto e falar, olha, eu quero
dizer qual é o meu nome, meu sobrenome, ela não tem esse direito ainda, mesmo tendo 18 anos, é uma coisa assim que eu achei muito assustadora, inclusive. E você acompanhou isso, né, na sua pesquisa, você acompanhou pessoas que tinham esse tipo de problema, né, e são pessoas que não têm acesso ao serviço público, são pessoas que, então, até para tomar uma vacina agora, com certeza não tomou a vacina, porque precisa ter CPF, sabe? Precisa ter o registro no cadastro único, ou sei lá, precisa para receber um Bolsa Família, ou agora o Auxílio Brasil, no caso. Enfim, são pessoas que estão à margem de tudo, né? Como é que essas pessoas vão sobrevivendo, vão resistindo no dia a dia? Como é que elas escapam? E mesmo invisíveis, elas continuam sobrevivendo? É uma pergunta interessante. O livro trata disso, porque a gente fala dessa ideia de margens do Estado, né? Tem duas antropólogas que falam disso, e a gente entende que as margens são esse lugar onde os direitos são mais facilmente violados, que não são um lugar geográfico, mas um lugar simbólico também, de direitos violados. Agora, as margens, elas não são inertes. A Vina Das fala isso. Então, existem estratégias de negociação que essas pessoas vão buscando e vão resolvendo e vão tentando, porque elas têm que seguir, elas têm que comer, elas têm que pagar as contas. Então, mesmo sem filho em escola, trabalho informal, telefone comprado no nome delas, elas têm que achar estratégias ali para ir seguindo, né? E o livro mostra um pouco isso, né? Agora, essas estratégias, a partir de determinado momento, elas não vão mais resolver, né? O que a gente está falando aqui é do que a gente chama de exclusão documental. O que é a exclusão documental? É o fato de você, por não ter documentos, você estar fora do mundo dos direitos. O que é isso? Quem não tem documentos, ele está fora do mundo dos direitos. O nosso sistema de documentos, e se eu estiver falando muito, vocês cortem, porque eu sou muito apaixonada pelo meu tema, né? Eu acho esse tema incrível. À vontade. Então, assim, os documentos são encadeados. Sempre que você vai tirar um documento, pedem um documento anterior, né? Só que quem não tem a certidão de nascimento, que é esse primeiro documento, não tem CPF, não tem carteira de identidade, nem título, nem carteira de trabalho. Se for homem, não pode fazer o serviço militar, que é obrigatório. E quando a pessoa morre, a pessoa vai para a vala comum, sem identificação. Então, ela é excluída desse mundo dos direitos. Então, ela não tem emprego formal, ela não vota, esqueci de falar do título de eleitor, a pessoa não tem título de eleitor, não pode ter nenhum bem no nome dela, não pode ter conta em banco, e o acesso não pode ser beneficiário de nenhum programa social, como Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, e quando o acesso às políticas de saúde e educação, ele é altamente limitado, né? Então, a vaga em escola, ela consegue ali nessas estratégias de negociação que você bem lembrou, Camila, porque elas existem realmente. Então, você conhece a diretora aceita ali a criança no começo, mas com o passar do tempo, não vai mais ser possível essa criança continuar estudando, né? No ensino médio, então, é inviável. Sem documentação, a escola não aceita. E o acesso ao serviço de saúde é só emergência, né? Porque aí sim vai ser atendido de qualquer jeito, mas aí a gente fala no livro do caso da Dona Maria da Conceição, que tinha um câncer e não conseguiu, ela tinha um câncer imenso, um tumor, assim, de mama muito grande, que se projetava, assim, do peito, e o serviço público não atendeu, porque disse que ela não tinha documento. E aí eu pergunto, o documento, ele é um direito, já é um direito. Então, a pessoa já teve esse direito negado. E aí eu pergunto, é justo que porque você já teve um direito negado, que é o documento, é justo que porque você não tem documento, você perca os outros direitos também? Esse caso que a Fernanda estava falando, e eu li no livro, da Dona Maria, que tinha o câncer já estava enorme, já estava fora do corpo, assim, era do tamanho da laranja, e ela só conseguiu se tratar porque a juíza, que trabalhava nesse ônibus que foi o centro da pesquisa da Fernanda, que as pessoas iam em busca de documento, a juíza de lá, uma das juízas, foi que fez um documento, fez lá um atestado no seu nome, obrigando o posto de saúde, o hospital, a atender a Dona Maria, mesmo sem o registro dela, que ainda ia demorar para sair, a certidão dela, os documentos, e ela foi atendida. Mas parece que já foi tardiamente, que depois a bichinha estava doente. Ô, mulher, eu chorei tanto com aquela história.
Ela faleceu. Essa história é muito marcante para mim, porque ela tinha o câncer de mama, a mãe dela morreu de câncer de mama, a irmã morreu de câncer de mama. Vocês sabem que eu perdi uma irmã de câncer de mama. Então, assim, eu falei com a Dona Maria da Conceição muitas e muitas vezes. Mesmo depois, já entregando o livro, a última vez que eu falei com ela, eu anotei, até escrevi lá no texto para Piauí, acho que foi em 8 de janeiro de 2021. Quer dizer, eu continuei falando com ela mesmo depois da tese. E ela mantinha essa ideia de que, ela dizia, foi o dia que eu nasci de novo, foi o dia em que eu ganhei a minha certidão de nascimento. Ela dizia que valia mais do que ouro para ela, né? Então, assim, era uma coisa, e ela conseguiu, ela morreu de câncer e foi enterrada num túmulo com identificação. Agora, sabe quanto tempo, eu fiquei consultando aqui as anotações esses dias, a minha tabela das pessoas, ela descobriu o câncer fazia muito tempo. Fazia mais de 10 anos que ela procurava, mesmo com o câncer, que ela conseguisse fazer a cirurgia. Entendeu? Então, é essa que a gente fala no livro, né, da síndrome do balcão, que é assim, a pessoa seja. Então, esse estado que sabe funcionar, mas também sabe ser muito indiferente, é preciso que a gente mostre isso também, sabe? Então, a indiferença dos balcões da burocracia estatal diante do sofrimento dessas pessoas, né? Porque eles vagam, não é durante semanas, nem durante meses, mas durante anos. Eles procuram atendimento, e aí é o que o livro chama de síndrome do balcão, e vão bolando, como a gente diz, de balcão em balcão. Fernanda, e assim, eu fico imaginando, o último cálculo, tu me corrige se eu estiver errada, né, do IBGE, que, assim, que calculou a quantidade de pessoas que vivem sem documentos, é de 2015, né, 3 milhões de pessoas, isso mesmo, né, o último dado é esse, né, e aí eu fico me imaginando, se em 2015 viver sem documento já era um problema grave, avalie mais recentemente, né, com a pandemia e com o atual governo, né, com esse perfil de governo, que não tem a assistência social como uma de suas marcas. Como é que você analisa que esse problema está hoje, nessa atual conjuntura? É uma curiosidade grande, assim, se ele piorou ou a gente conseguiu avançar, né? E se você tem acompanhado o que o atual governo tem feito em relação a isso, ou se o problema virou ainda mais invisível. Conta para a gente como é que está isso na atual conjuntura. Interessante, porque tem uma política de Estado, teve uma política de Estado importante a partir de 2003 e principalmente a partir de 2007, com a criação do Compromisso Nacional de Erradicação do Subregistro. Então, foi iniciado realmente um plano de erradicação e o subregistro de crianças caiu muito. Quando eu comecei a estudar, era 20%, hoje é mais ou menos de 2%. Obviamente, e tem esse passivo dos adultos, e por isso eu quis estudar a questão dos adultos. Agora, um dia, o Bolsa Família ele será entendido também como um programa de acesso à documentação, porque o Bolsa Família ele tem um lugar fundamental na redução do subregistro de crianças e do de adultos que a gente não sabe direito quanto é. Porque o Bolsa Família ele exigia que todos os membros da família fossem documentados para poder a família ter acesso ao benefício. Né? Então, um dia, o Bolsa Família será entendido também como um programa de estudado, eu espero, como um programa de acesso à documentação. É preocupante nesse governo a mudança nos programas sociais, porque o Bolsa Família acabou e ele é substituído por um programa com um caráter muito transitório, e esses programas sociais, como eu disse, eles tiveram um lugar na redução do subregistro de crianças e mesmo de adultos, que a gente não sabe exatamente o tamanho. Então, eu entendo que seria muito importante haver uma retomada do compromisso de erradicação do subregistro, né? Por exemplo, o compromisso prevê que todos os municípios tenham um comitê de combate ao subregistro, e todos os estados. Nos estados, tem, se não um comitê, ou pelo menos um polo de combate ao subregistro, mas nos municípios não tem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, de 92 municípios, mais ou menos 20 têm o seu comitê. Né? E esses comitês foram muito importantes. Foi um comitê da Baixada Fluminense que localizou a certidão da Valderez, por exemplo. Foi um comitê de São João de Meriti que identificou vários casos de pessoas sem registro e eles levam para atendimento no ônibus. Né? Então, é preocupante. E outro ponto ainda em relação à pandemia, desculpe, é a questão
o plano previa também a criação das unidades, chamadas unidades interligadas, que são postos dos cartórios dentro das maternidades. E isso foi feito. Agora, na pandemia, esses postos ficaram fechados, não foram considerados serviços essenciais, então não tinham acesso à vacina. Ainda não tem o dado do subregistro pós-pandêmico, mas certamente vai ser impactado, né? O dado que saiu há umas 2 semanas no IBGE já mostrava que houve uma queda dos números de nascimentos registrados. É verdade que a natalidade dos brasileiros está caindo, mas também é um efeito da pandemia pela dificuldade das pessoas chegarem aos cartórios nesse momento de restrições. É natural, é esperado. Agora, é preciso que isso não seja abandonado, né? E que haja realmente essa retomada aí, tanto do subregistro de crianças, que eu entendo que já melhorou muito, mas essa questão dos adultos. Fernanda, você está falando aí que o das crianças já melhorou muito, mas também no seu livro você fala sobre uma situação que é muito constrangedora, é preocupante, que é a situação dos apenados, dos encarcerados. Eles são encarcerados sem ter registro, sem ter nenhum documento. Aí acontece o quê? Uma mãe, um familiar, não pode visitar, porque não pode provar que é mãe, porque ele não tem nenhum documento. Está entendendo? Aí, engraçado, o Estado prende, mas o Estado não dá condição para que ele tenha, né, um documento. E isso aí, existe também assim, instâncias específicas para ver esse caso, que diz que no Rio de Janeiro, também em 2015, assinado, 10% da população carcerária não tinha documento. É muita uma gente. loucura, gente, isso é uma loucura. Não, é uma loucura. Esse caso dos presos, eles já são uma população em privação de liberdade e para quem a sociedade civil não acha que ia estar preso, cometeu crimes, então a sociedade civil em geral não se importa muito com essas pessoas, mas é um caso que a gente tem que ver, porque essa pessoa ela viveu na invisibilidade, né, sem direitos, e o Estado nunca a alcançou. Até que quando ela comete um crime, o que acontece? Ela é presa, e realmente a pessoa tem que ser presa, porque cometeu um crime, e aí a punição chega. Quer dizer, essa pessoa ela é visível para a punição, mas ela é invisível para o mundo dos direitos. É o que eu chamo no livro, a punição chega antes dos direitos. E aí tem um caso no livro, que é um caso que eu acho tristíssimo, que eu acho que vale a pena a gente contar, que é a história da dona Elizabeth, que eu conheci no ônibus, e ela vai para o ônibus, porque assim, ela sempre viveu, né? Ela fez todas essas negociações que a gente conversou aqui no começo, ela sempre foi resolvendo. Mas aí ela chegou na situação em que ela não conseguia mais negociar. O filho foi preso. E o filho não tinha documentos. E fazia 2 anos, gente, fazia mais de 2 anos que ela não viu o filho preso. E aí ela vai ao ônibus, ela tem a audiência, e é muito curioso, assim, porque é interessante que não se trata para ali de negar o crime. Não, pelo contrário, ela tem que dizer, olha, ele é meu filho, ele cometeu o crime, mas eu quero visitar. E eu quero visitar, e ele não tem documento, e por isso eu não posso ir lá. Então, eu acho interessante a forma como ela assume o crime, né? Ela assume que o filho realmente cometeu o crime, para conseguir o direito. A punição realmente chega antes. E a outra coisa é que as pessoas, e o livro fala isso, as pessoas cobram muito dessas pessoas indocumentadas, elas são o tempo todo submetidas assim, a julgamentos morais. Né? Mas por que não se registrou? Por que nunca procurou? Né? Então, elas procuram, mas elas passam por essas dificuldades todas da síndrome do balcão. E no caso dessa senhora, por exemplo, foi muito triste. Nossa, é uma das coisas mais marcantes para mim no livro. Ela vai para a audiência, né, no Tribunal de Justiça, é realizada por teleconferência, porque o rapaz está preso, e se tratava, então, de provar que ela era mãe dele mesmo. Aí ela leva a avó, que criou o menino, e aí ela vai contando a história dela na audiência, e me contou, e por que ela não registrou o filho? Porque ela perdeu um filho nas ruas do Rio de Janeiro. Ela imagina o que é perder um filho. O filho dela desapareceu nas ruas do Rio de Janeiro, é uma família muito pobre, e ela perde o filho. E ela dizia aquilo para mim foi, então, se meu menino não tinha registro, né, aí se relaciona com outro problema, que é o abandono paterno, e o pai nunca registrou. Então, isso acaba com minou as forças daquela mulher. Então, e aquela mulher, na verdade, ela foi julgada a vida inteira por não ter registrado o filho.
Tanto que quando ela encontra o filho, é uma cena realmente que eu me lembro muito. Aí quando ele aparece, como é que vai provar? Tem que provar que ela é a mãe. Aí quando o menino aparece na tela e vê a mãe, ele diz assim, a benção, mãe. Ai, Quer dizer, gente. a Tem alguém memória, tá assim, chorando aí? funcionando ali para contar a história. Eu acho muito triste essa parte. E eu me lembro, assim, que ela pediu perdão a ele. Me perdoe, meu filho, por eu nunca ter ele registrado. Ai, meu Deus. Mas é uma Nossa. coisa tão triste, porque essa mulher, ela também viveu essa contínua exclusão de direitos. Entendeu? Essa senhora que perdeu o filho nas ruas, uma senhora, uma pessoa pobre, que também teve uma situação de dependência química. Então, é muito difícil. Imagina você passar 2 anos com o filho preso e não poder ver o filho. Né? Então, isso acontece em outros estados, viu, Inês? Já que você tinha me perguntado, há alguns estados, eu sei que São Paulo, por exemplo, tem um programa que tenta atuar na redução do subregistro dentro das prisões. O Rio de Janeiro também tem. Esses dias mesmo eu falei com uma juíza que estuda isso, a juíza Raquel Crispino, estuda e vive na prática, e ela foi novamente a um presídio e falou, ó, lá 120 presos sem documentação. Então, certamente aí no Ceará deve ter, porque esse é um problema que dialoga com muitos outros, sabe? Então, os menores, adolescentes em situação de medida socioeducativa, não tem registro. Aí, como é que vai sair e vai procurar alguma coisa? Eu não falei deles na tese, porque o meu foco eram os adultos, eu quis realmente falar dos adultos. Mas é muito mais difícil para uma pessoa sem documento, ela ser reintegrada à sociedade depois que ela comete algum delito. Fernanda, mas me permita aqui uma dúvida. Você Pois fala um não. dado. Você tinha um dado ali de que 120 presos, por exemplo, não tinham registro. Ao saber dessa informação, né, ao ter esse dado em mãos, o Estado ele teria como ativamente buscar resolver a situação dessas pessoas, ou isso tem que partir de alguma pista que a pessoa dá? Como é que faz para resolver? Qual é o processo? Não é simples registrar um adulto sem documento, porque a pessoa tem que provar que ela é ela, entendeu? Então, porque Isso a pessoa é pode uma dizer... coisa louca Surreal, né? demais, porque a pessoa está ali, ela surreal, existe. é difícil, mas assim, porque a pessoa pode estar dizendo que não tem documentos, quando na verdade ela tem, mas ela quer Sim. mudar de nome para porque ela cometeu um crime. Sim. Então, Uhum. tem que ter uma investigação para saber se aquela pessoa é mesmo aquela pessoa, para saber, se ela não foi registrada previamente. Se ela foi registrada, onde foi? Porque Onde aí tem que está? pegar o registro. A pessoa não pode ter 2 registros de nascimento, né? 3, se ela não foi registrada, aí como é que eu provo que aquela pessoa é aquela pessoa? Aí é o que o livro fala, aí entra em cena a memória. Os laços da memória vão entrar em cena. Aí você tem que levar a mãe, se não tiver mãe. Tem gente que já não tem mãe. Pai, também tem gente que não tem pai. Então, tem gente que leva o vizinho, o tio, para dizer, olha, ela é mesmo fulana e tal. Agora sim, Evelyn, é importante dizer que todo mundo tem direito a ter um nome. E aí, eu vou voltar aqui no ponto que a gente tocou, que é o ponto da Raquel, que eu até falei sobre, né, eu conheci o caso, conversei com alguns colegas daí sobre isso. A Convenção da Costa Rica prevê que é possível usar, inclusive, dados fictícios para que a pessoa tenha o sobrenome. Então, o caso da Raquel pode ser resolvido, assim, até conversei com uma técnica lá do ônibus sobre isso, sabe? Que bom, encaminhou pela adoção, maravilha, fantástico, mas, assim, a Convenção da Costa Rica prevê que você pode, inclusive, usar de dados fictícios. A gente Se você não tem encontrou pista lá... nenhuma, se você não tem como, né? Você, enfim, Exatamente, a pessoa não cria-se. pode ficar sem nome, exato. Fernanda, a gente falou aqui várias vezes o ônibus, nós falamos porque nós lemos o livro Estava e preocupada com sabemos isso, o que eu é também. o ônibus. Senão a pessoa vai dizer assim, ela entrou no ônibus e tá. Não, resume aí, por favor, para o nosso ouvinte, o que era esse ônibus. Esse ônibus é o seguinte, o ônibus é parte de um projeto da Justiça Itinerante do Estado do Rio de Janeiro, que num ato que é previsto pela Constituição de 88, ter a justiça itinerante. A Constituição de 88 criou a justiça itinerante, que é para, olha, os estados fiquem à vontade para facilitar o acesso do cidadão aos serviços judiciários. Aqui no Rio foram criados
como é que a justiça itinerante funciona? Tem ônibus que vão nas comunidades, mas o meu ônibus, que é um ônibus que fica plantado toda sexta-feira na Praça 11, aqui no centro do Rio de Janeiro, pertinho do Sambódromo. Então, toda sexta-feira o ônibus estaciona lá e as pessoas vão lá. E este ônibus, ele é voltado apenas para a emissão de certidão de nascimento. É um ônibus que trabalha só com a questão do subregistro, quer dizer, essas pessoas que não foram registradas. E esse ônibus está lá toda sexta-feira, e as pessoas me perguntam, mas esse ônibus existe mesmo? Ou esse ônibus ainda funciona? Esse ônibus está lá. Esse ônibus funciona. Hoje mesmo esse ônibus está lá atendendo e continua fazendo o seu trabalho, aí é o Estado funcionando. Legal. É quando o Estado funciona. E essas pessoas que foram de balcão em balcão, um dia elas chegam nesse balcão, e aí alguém diz para elas, olha, é aqui. Senta aqui, que a gente vai conversar com a senhora e a gente vai resolver. Vai demorar 2 meses. Então, para quem já esperou anos, o que são 2 meses? Né? O tempo máximo que eles tentam atender, fazer transcorrer esse atendimento da pessoa. Por quê? É importante realmente explicar. Por que o ônibus conseguiu resolver? O ônibus ele é todo adaptado. Ele só tem o banco do motorista e mais uns 3 banquinhos ali depois da cadeira do motorista. Atrás, ele é um pequeno tribunal. Ele é transformado em 3 salas de audiência e nessas salas tem um juiz, um promotor e um defensor e o atendido. Então, essa pessoa que chega ao ônibus, ela é entrevistada por técnicos, psicólogos, assistentes sociais, o pessoal da Defensoria Pública entra com um processo em nome daquela pessoa e aí pede o registro tardio. E aí tem uma investigação, isso é muito importante, né? A vida da pessoa é escrutinada, quer dizer, para saber, 1, se ela realmente não foi registrada. 2, para caso ela tenha sido registrada, achar esse registro. E 3, se ela não foi registrada, então tem que ter uma audiência, ela tem que levar as testemunhas, e eu acompanhei essas audiências, em que aí as pessoas levam o vizinho, levam, por que não registrou? Aí elas contam por que não registrou o filho, por que não registraram o filho. E aí o juiz, com o promotor, o defensor e juízes, eles decidem, então emita-se o registro tardio, e tem um cartório ali do lado, e por isso que o ônibus é um lugar etnográfico que funcionou muito bem para a pesquisa, e aí a pessoa sai da audiência e vai para o cartório. E aí eu acompanhei também a moça do cartório, lança no livro, igual de todo mundo, lança no livro do cartório, depois emite a certidão de nascimento, aí vai no corredor e chama fulana, e lê todos os dados, confere, e aí as pessoas choram, as pessoas abraçam as pessoas do cartório, porque para elas é assim, é isso, que elas acham que, né, depois dessa vida indocumentada... Mesmo. É ganhar dignidade. Elas diziam, Tami, não, antes eu era um cachorro. Antes eu não existia. Muito triste. É um livro triste, né? No fim das contas, alguém me falou esse dia, Fernanda, achei seu livro um pouco triste. Eu disse, acho que ele é um pouco triste mesmo. Mas é o país, esse país que a gente vive mesmo. É esse país, é o país das injustiças, é demais de injustiça, tem um excesso de injustiça. Tu ia falar, Eberly? Não, eu ia só perguntar se o documento com o qual ela sai é a certidão de nascimento, para daí ela ter acesso aos outros documentos. Aos outros documentos, o primeiro nem esse, o primeiro é o da entrada, né? A certidão de nascimento é a entrada. Você só arranja CPF, identidade, tudo com o nascimento. Tal do nascimento. Agora, eu achei muito bacana, não sei se você quer falar, a história do índio, que ele tinha registro, ele tinha certidão de nascimento, o nome dele era Raimundo, mas ele não queria ser Raimundo. Conta aí bem ligeirinho. Não, essa história é incrível, porque assim, eu estava lá, com meus já tinha, né, anotado, jornalista e pesquisadora, quais são os motivos que a pessoa quer a certidão de nascimento. Então, eu estava ali, encontrei que é o acesso às políticas públicas, que é o acesso ao Bolsa Família. 2, a pessoa passou por um processo de conversão, tipo, morou na rua, ou foi dependente químico, a pessoa está fazendo uma mudança na sua vida e ter o documento é parte dessa mudança para melhor. 3, a pessoa chegou naquela situação que ela não consegue mais resolver. Caso lá
do câncer, o caso da mãe dos presos. Então, eu estava feliz com as minhas 3 situações. E aí eu conheci, já chego no Raimundo, viu, Inês? E aí eu conheci a Valderez, que era a pessoa que tinha documentos. Ela tinha um documento. Mas qual era? Ela teve uma história de muita violência, perdeu os documentos, fizeram um outro registro para ela, sem o nome do pai nem o nome da mãe. E ela nunca se conformou. Então, o comitê, o Estado funcionando, achou o documento dela registrado lá em Alagoas, achou a família de quem ela tinha se separado e ela encontra a irmã. E aí eu achei um outro motivo, que é porque o documento permite essa recuperação da trajetória familiar, é a descoberta do fio da vida, né? E o caso do Raimundo é bem isso. O Raimundo, ele tinha documentos, né? Ele é um indígena do Ceará, inclusive, e ele sempre teve documento, mas ele dizia, mas eu sou índio, eu quero ter o meu nome indígena na minha certidão. E aí, sim, ele talvez pudesse ter procurado a FUNAI, mas acabou chegando ao ônibus pela intermédio da Defensoria Pública, que faz um papel muito importante. E aí é exatamente a mesma situação da Valderez, quer dizer, o nome não é também a nossa identidade, o nome que está no documento, né? Porque o documento, ele tem as informações da nossa vida, ele tem onde a gente nasceu, ele tem quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quantos anos a gente tem, quer dizer, se a gente é elegível para que tipo de direito, se a gente já pode votar, se a gente já pode se aposentar. Então, o documento, ele tem esse conjunto a certidão de nascimento, estou falando, né? Ele tem esse conjunto de informações que contam a nossa trajetória, tá? Então, ele tem esse lugar aí, sim, de identidade e cidadania. Mas a história do Raimundo é muito curiosa, assim, né? Ele queria ser, o nome dele é Acuci. Acaçui. Caçui. Mas vamos parar de dar tanto spoiler, Inês. O pessoal que tem que comprar, tem que ler o livro para saber todas as histórias. Olha aí o lançamento. Fernanda, pois é, eu pedi para você fazer a chamada para o lançamento, você vem para Fortaleza, tá circulando por vários locais, né, para fazer o lançamento. Conta um pouquinho como é que está sendo isso e como é que vai ser em Fortaleza. Então, foi um ano pandêmico, né? Eu nunca imaginei que a gente não está no fim da pandemia, mas as coisas estão melhorando. Então, foi um livro lançado ainda, ele ficou pronto em agosto, então ainda durante a pandemia. A gente não teve ainda um lançamento presencial, e aí eu vou para Fortaleza, porque na minha carteirada, Inês, faltou dizer que eu sou de Fortaleza, vou para Fortaleza todo ano. Achei que todo mundo sabia. Achei que todo mundo sabia que você graduou-se na UFC. Orientando de Gilmar de Carvalho. Faltou foi informação aí, né? Então, é para Fortaleza que eu vou no Natal, e lá estarei no Natal, aí estarei no Natal. E aí, assim, então, como as coisas já estão melhorando da situação da pandemia, a gente vai, então, com todas as medidas sanitárias, fazer um lançamento presencial, que ainda não teve, né? Fiz apenas o lançamento pelo webinar. A gente vai ter um encontro presencial, vai ser no dia 21 de dezembro, no Porto Iracema das Artes, às 19 horas. E aí ficam todos convidados para a gente conversar um pouco mais sobre essas histórias, porque eu sou capaz de passar muito tempo assim falando. Eu passei quase 3 anos, né, no ônibus, então assim é muita história para contar e estou muito feliz de nesse momento assim enfim, o livro ter, né, as pessoas estão conversando sobre ele, cair na redação, porque cair na redação do Enem, na verdade, é ter muitos professores pensando nesse tema. Claro que ele não vai cair no ano que vem, mas é um tema que entra no radar do ensino médio, né? É ter vários estudantes pensando sobre isso, pensando, inclusive, como é a proposta da redação do Enem, que tipo de solução a gente podia ter, né? Então, é muito importante. O que eu sempre tenho dito, sabe? Acho que isso é interessante sobre esse tema, que esse não é um tema, assim, eu não gosto desse saber de pedaços. Em cada compartimento, cada um tem o seu. Eu não gosto do saber compartimentado. E eu acho que esse tema, ele mobiliza muitos campos do saber. Então, esse tema interessa, claro, para o jornalismo, que é de onde eu venho, para a antropologia, que é por onde eu andei, para a sociologia, mas para a história, por exemplo, para a geografia, para a psicologia, porque a situação dessas pessoas, né, requer dá vários estudos, então para a psicologia, para a medicina, porque como a gente viu,
o atendimento de saúde é impactado pela questão da falta de documentação, para a pedagogia. Então, assim, ele é um tema muito multidisciplinar, como a vida é, né? A vida é multidisciplinar. E aí, para a matemática, porque seria muito importante ter o cálculo dessas pessoas exatas, e para a tecnologia da informação também, para que esse banco de dados fosse muito mais integrado, né? Esse banco de dados sobre pessoas indocumentadas e documentadas, porque, na verdade, a questão da integração dos documentados também falta. E aí, agora, entrando no radar da língua portuguesa, eu fico muito feliz, assim. Então, convido aí todos para o lançamento, dia 21, em Fortaleza, no Porto de Iracema das Artes. Fernanda, obrigada, viu? Foi, assim, maravilhoso ter você aqui com a gente. Sinta-se sempre, assim, super convidada a participar do nosso podcast. Você estará muito bem-vinda sempre. E parabéns de novo pelo livro. Acho que foi, de fato, uma contribuição imensa, como você falou, multidisciplinar e fundamental para pensar política pública, sobretudo. Acho que aí tem uma base muito relevante. A gente tem um documento muito forte para cobrar os políticos para que sejam tomadas medidas para agilizar procedimentos, para expandir o acesso a esses procedimentos, que o ônibus não seja só um ônibus, que seja uma medida nacionalizada, né? Que esteja em todos os locais, onde ele for necessário, né? Então, obrigada mesmo, bom trabalho, sabemos que agora vai botar a mão na massa aí das reportagens da Piauí. Fernandinha, eu me esqueci, tudo bem, na sua carteirada aqui de você era de Fortaleza, mas olha só, eu estava pesquisando, né, a sua biografia. Eu sou moçoroense. Achei lá, tu é de Mossoró, né? Aí tem lá, quer ver se você procurar, não sei como é o nome da pessoa, é um rapaz, dizendo assim, autora do texto que deu a matriz para o Enem, da redação, é Potiguar. Menina, aí não diz o nome do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do teu avô, Potiguar. Digo, mas olha, eu não sei nem quem é, mas já estava para brigar. Não, mas ela também é cearense. Cada um capitaliza como pode, né, bebê? Eu nasci no Rio Grande do Norte, cresci no Ceará e tenho um pé em cada canto. Então, meu pai e minha mãe não... Agora, no documento, eu nasci no Rio Grande do Norte, sou moçoroense ali da Gema. Mas é engraçado esse texto, porque ele fala nem que passou nem aqui na porta. É de Mossoró, é Potiguar. Pois tá, Potiguar. Obrigado, Fernando, viu, pelo seu tempo, linda. Tá, valeu. Obrigada, Fernando. Um beijo. Prazer em te conhecer. E que lindo que tu se emociona muito ainda, né? Contando as histórias. Bom trabalho aí. Um beijão. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Vou começar. Então, gente, bora para a segunda rodada desse episódio. Acho que foi o episódio que teve mais choro, viu? Não é por nada, não. A Inês chorou um bocado, quase do começo ao fim. A Fernanda chorou. Eu estava aqui lacrimejando. A Evelyn também deu uma choradinha. Eu acho que não caiu a minha maquiagem borrou. Foi. Tu tá com a cara inchada, Inês, pelo amor de Deus. Pois é, mulher. Tava chorando. Tu pesava eu lendo o livro. Eu leio sempre de manhã cedo, a cara chega e fica para colar. Molhou as páginas. Pois, gente, é sério, tem que ler o livro. Aí a gente já deu um bocado de spoiler, tem que ler o livro para saber as outras que são, assim, riquíssimas, né? Agora vamos para essa segunda rodada desse episódio para comentar um pouquinho o que tem rolado no plano nacional, que tá, assim, muito movimentado, né? Continua, né? Não para nunca, o país não para. Claro, não. E estamos começando pelo Bolsonaro manso, Bolsonaro mais controlado, Bolsonaro Papai Noel, com a primeira-dama de Branca de Neve. Gente, e os 7 anões, né? Lá na... Quem eram os anões, né? O Queiroga era um anão, tinha lá o Lorenzetti também, que é o ministro, o Onyx Lorenzoni. Gente, é sério, o Bolsonaro está aderindo claramente a uma estratégia para apaziguar um pouquinho a figura dele e tem evitado, de fato, entrar em brigas nas últimas semanas, né? Então, desde que ele foi para o exterior, né? Quando ele foi para Dubai, ficou meio quieto lá, só curtindo, voltou bem calminho, porque a figura dele está super mal avaliada, né? Talvez ele esteja procurando recuperar essa aprovação, mesmo junto ao eleitorado dele. O que passa pela cabeça desse homem, Jesus? Gente, tem várias teses, né? Primeiro, o fato é que realmente ele está dando uma segurada. Eu fico imaginando esse homem se coçando para falar o que ele quer mesmo, falar o que ele pensa, mas está sem poder.
por algum motivo. E aí tem algumas teses, né? Uma delas é que, de fato, seja efeito Moro, né? O Moro realmente entra aí, disputa voto com ele talvez tivesse, ele sabe que ele tem um eleitorado muito fiel, aquele que é o mais radicalizado, né? Aquele que não vai abandonar o barco nunca, mas talvez ele esteja vendo aí a necessidade, né? Orientado por alguém, talvez, de que ele precisa recuperar uma parte do eleitorado que estaria tendendo a migrar para o Moro, né? Então, ele estaria ali tentando aparecer como uma pessoa mais comedida, mais equilibrada. A gente sabe que isso não dura muito, ele não se segura, né? Em outros momentos em que ele ensaiou recuar um pouco do radicalismo. Logo após o 7 de setembro, se lembra que ele não passou nem 3 dias? Calma. Não aguenta. Mas o fato é que de uns tempos para cá, gente, olha, quantas vezes esse homem já não foi xingado de genocida no Congresso mesmo e reagiu, né, foi para cima. Na entrega lá da medalha do mérito legislativo, a oposição gritou, ele ficou bem pianinho, não reagiu, andou lá de máscara, né? Teve essa história do carnaval, que ele disse que é contra ter, um monte de gente falou, até no nosso Instagram, né, que eu fiz um comentário sobre isso, falou, não, mas é porque ele é um infeliz, um recalcado, um conservador, não ia querer carnaval mesmo, mas, gente, né, isso significa estar ao lado dos governadores, de uma opinião ponderada, então eu acho que é mais que isso, né, e aí tem essa tese do efeito Moro, tem a tese de uma negociação com o PL, né, que é um partido, enfim, que tem dono, né, então pode ser que tenha... E que quer ser centro, não quer ser extrema-direita, né? Quer ser extrema-direita, então PL. Talvez tenha havido aí alguma negociação, né, cara, beleza, tu vem, mas dá um tempo aí, velho, dá um tempo aí, só um pouquinho. E tem também a tese, que é uma das coisas que passaram pela minha cabeça, que é, assim, cedendo a algum tipo de pressão, de repente, para livrar os filhos, né, que estão sempre aí prestes a algum julgamento. Então, tem um monte de tese de especulação. Acho que talvez o que faça mais sentido seja, de fato, 2022 batendo a porta. E aí, vamos ver, porque eu acho que não dura. É capaz de, nessa terça-feira, que esse episódio está indo ao ar, já ter tido alguma pataquada dele? Não duvido. Hoje, no episódio que vai ao ar hoje, 30, ele está se filiando ao PL, né? Sim. Que também tem muita confusão nesse PL, inclusive aqui no Ceará. Sim. Quem é o PL no Ceará? Companheira Ascilão Gonçalves, que é Ciro Gomistas, Ferreira Gomista, tudo. E ele disse, né, coisa ruim, né, que não quer ninguém da esquerda no PL. Como é que o PL vai fazer? Mulher, não vai durar, não vai durar nem uma semana essa calma deste homem, não. Pode empurrar voto no rabo dele, mas não adianta, não. Desculpa aí, ele pode tomar muito calmante, muito tranquilizante, aí não vai servir, não, tu vai ver. E outra coisa também que ele está querendo baixar a bola, talvez eu tenha um marqueteiro, sei lá quem são os marqueteiros dele, ele mostra a ele essa rejeição, rapaz, 57%. A rejeição dele é assim, medalha de ouro. Ele está vendo isso, ele tem que se ajeitar agora, só que não dura, né? Porque ele nunca se ajeitou. Nunca se ajeitou. Tem um elemento que a gente não está falando, mas talvez tenha influência também, que é a indicação do André Mendonça ao Supremo, que está bem pertinho, aparentemente, de ser levado ao Senado. Então, assim, teve uma pressão de várias figuras aliadas ao Bolsonaro para colocar a indicação do André Mendonça em discussão lá, ele tem que ser sabatinado no Senado. O Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, está segurando como pode e como não pode, eu não sei nem como é que ele pode segurar tanto tempo, já são 4 meses, parece, Mas vai pautar, né, Camila? Vai ter que pautar. Vai ter que pautar. O outro queria pautar, o Pacheco queria pautar para o plenário, em vez de ser da comissão. Estava ameaçando para ver isso. se dá um golpe nele. Mas vai pautar, e aí talvez o Bolsonaro esteja mais calminho para evitar uma polêmica que levasse alguns indecisos a votar contra o André Mendonça. Enfim, tá, assim, jogando aí mais um elemento para ele ficar calmo, né? Mas, de fato, quem quiser se enganar, que se engane. Né? Fico pensando, ele assim, querendo ser santo, calmo, né, para a opinião pública, agora em casa deve estar dando chute, chutando móvel, dizendo nome com a Branca de Neve, a outra lá que se fantasiou de Branca de Neve, deve estar com a moléstia dentro de casa. Imagina que aqui deve ser grosso, que só um papel de rolar prego, né? Aí deve estar pior ainda.
Mas isso Aí- são especulações da minha cabeça. Aí, indo do Bolsonaro para o Lula esses dias, gente, pisou Oh, numa meu casca de Deus. banana, né? Ai, gente, Assim, tão foi dar. experiente. Pois é, tão experiente, mas é isso. Foi dar entrevista lá para o El País, na Espanha, estava lá e tudo, a mídia brasileira sem dar atenção para ele, e a mídia estrangeira super interessada, uma entrevista em vídeo, inclusive, e fizeram a pergunta para ele em relação ao Ortega, Daniel Ortega, que é presidente não, né? Um ditador praticamente lá Ditador da da Nicarágua. Nicarágua, o cara perseguiu todos os opositores, prendeu tudo e não permitiu que ninguém fosse candidato contra ele, está no 4º mandato e ele é extremamente violento em qualquer manifestação que seja feita contra ele. É uma figura que, além de tudo, ele se tornou uma figura religiosa, também tem uma coisa meio ali messiânica no meio dessa história. É uma figura toda controversa e o Lula foi lá e meio que o PT já tinha feito isso, né? Já tinha feito aquela nota parabenizando o Ortega pela vitória dele, sendo que foi uma eleição mega fraudada, né? Claramente, assim, sem adversário é fraude, né? Não tem como não ser. E aí o PT, depois disso, foi alvo de críticas, tirou a nota, a Gleisi não negou que achou bom, né? A vitória do Quem Ortega. fez a nota foi a diretoria internacional do PT. Naquela nota primeira, não foi o Lula. Sim, não Foi foi a o Lula. diretoria. A Gleisi foi um fulano de tal lá, que é da parte internacional do PT. Aí a Gleice apagou, deletou, brigou com o cara e tal. Aí acha pouco, o Lula foi dizer que por que aqui o Ortega não pode passar 16 anos, que a Angela Merkel passou 16 anos. Olha a diferença, meu povo. Gente, olha a diferença. tá faltando um pouquinho, alguma assessoria para o Lula, não? Para sentar com ele e falar, meu filho, tu pode até ter tua opinião, mas tem certas coisas que tu tem que ficar quieto nesse momento, porque se você ficar pisando nessas cascas de banana, tudo que a oposição quer. O Moro, no mesmo dia, ficou pegando o trecho do vídeo que o Lula falou isso e ficou replicando e falando, olha aí como ele é antidemocrático. Tipo, Cara, idiotice. A esquerda, diante disso, ficou alegando duas coisas, né? Uma é de que a fala dele foi descontextualizada, né? Que ele tinha dito que se ele tivesse prendendo o opositor, estava completamente errado e a imprensa teria descontextualizado a fala dele. E a outra alegação é de que a imprensa, enfim, faria de tudo, faria esses cascos de banana, mas agora o fato é o seguinte, vamos sentar aqui, dá vontade de pegar meu povo, olha, trabalhem com o que vocês têm. Exato. Não adianta vocês ficarem nessa lenga-lenga de ficar reclamando da imprensa. Trabalhem com a imprensa que vocês têm. A gente sabe... Já conhecemos a imprensa. Já conhecemos. A gente está careca de saber que há todo um esforço coletivo de muitos veículos de imprensa de fazer essa falsa simetria de autoritarismo entre o Lula e o PT e o Bolsonaro. Esse negócio vai rolar até o final de outubro, novembro de 2022. Então, assim, trabalha com o que tem. Não pisa em casca de banana. Tem essa história das... Eita, gente, vocês estão ouvindo aqui? Estamos sim, tá tudo bem. Não tem barulho nenhum, tá de boas. Pode falar. Tá, é porque tá passando um helicóptero. Não, mas tá de boas. Tem essa história, né, das ditaduras da América Latina, que é sempre uma casca de banana, os caras já têm que calibrar o discurso para responder a isso com veemência, e a história da regulação da mídia. Pois é. Dá mais para cair nessas cascas de banana, que vão perguntar, vão encher o saco. Trabalha com o que tem, galera, e sai pela tangente, aprende a responder. Eu acho que está faltando uma assessoria. Não custa nada, como diz a Ivy. Pode ser que ele aprove, ame o Ortega, mas não diga não, meu povo, por enquanto, não diga não. Depois ele falou, não precisa, e não é. Eu tenho uma amiga que foi guerrilheira, vai dizer assim, é uma história, eu digo até o nome dela, ela foi guerrilheira, ela, no tempo que o Daniel Ortega queria derrubar as coisas, que ele era ela foi guerrilheira da turma dele, ela era do lado de Daniel Ortega, na Nicarágua, quando ele começou, vocês se lembram, né, de 1980, não lembro mais a história. Aí, essa menina, que hoje é uma senhora, claro, ela até hoje tem problemas de pele nos pés, porque ela era guerrilheira, eles eram totalmente sem nada, as armas piores possíveis, e ganharam, se lembra que eles deram, né? E ela andava no meio dos matos, de pé no chão, que não tinha bota, não tinha uniforme, não tinha nada, ela ficou com um problema nos pés, de uma doença nos pés, porque eu conheci, o nome dela é Isabel.
E hoje ela quer ver o cão, Satanás, o cão coxo, Lucifer, e não quer esse Daniel Ortega. Ela conta, ela diz. Isso é um absurdo. Ela foi a partidária dele. Ave Maria, estou dizendo que ela foi guerrilheira. Eu conhecia até uma foto dela, era toda com um uniformezinho bem fuleiragem, armazinha na mão, os pés descalços. Pois até hoje, ela deve ser da minha idade, se não for mais nova, 1 ano, por aí, com os pés, até hoje, com problema por causa desse Daniel Ortega. Ou seja, era louca por ela. Ela quer ver o cão, ela sabe tudinho, porque ela é da Nicarágua. Inclusive, ela foi embora de lá. Só fechando o nosso quarteto de pré-candidatos, né, os 4 primeiros, que não é mais o quinteto que o Mandetta desistiu de ser candidato a presidente. Nossa, fez uma diferença nos pontos, né? Ave Nossa, Maria, tá uma briga de tapa, né, de foice disputa pelos votos do Mandetta, mas enfim. Para onde é que vai? Temos Ciro Games. Esse horror de voto. Horror de voto. Temos Ciro Games, ou Ciro Gomes, enfim. O PDT já cogitando fazer chapa pura, né? Segundo o Lupe. Gente, para quê, meu Deus do céu? Explica aí, Camila, porque foi recentemente. Chapa pura, só PDT na vice, PDT, quem é que quer fazer aliança com o PDT do Ciro? Exatamente, o Lupe deu uma declaração esses dias dizendo que só se o Ciro chegar a uns 15% nas intenções de voto, aí nas próximas pesquisas, é que vai dar para negociar com outros partidos uma vice, e se não, vai ser PDT chapa pura. E eu, assim, tipo, novamente, porque já foi na eleição passada que o Ciro foi candidato, já foi para chapa pura também, a vice era a Cátia Abreu, e ela era do PDT na época, e aí vai de novo, né? Assim, isso não agrega nada, infelizmente, ainda mais num momento como esse, né? Enquanto o Lula está aí negociando até com o Alckmin, é uma situação, assim, totalmente diferente, né? Temos o Ciro mais isolado do que nunca. Cara, e não cresce, né? Assim, claro que pode mudar, o cenário muda muito, é muito volátil, mas é impressionante como não sai dali. Ele está apelando. Apela, né, assim, apela para o eleitor evangélico, apela para o gamer, mas ele não agrega. E eu não estou falando isso achando bom, não. Tô achando, a gente não acha bom. Né? A gente queria que ele estivesse mais forte. A última entrevista dele com o Pedro Cardoso, aquele ator. Foi. Que eu só me lembro dele como o Agostinho Carrara, que ele é bem esquerdão, passou lá. Não, e é bom, os ciristas, né, que eu chamo os rosinha, que eles botam no Twitter, aí bota aquela rosinha, aquele rosinha vermelha, né, do PDT, dizendo, aí teve uma falha da internet, como tem em qualquer canto do mundo, e aí os ciristas tudo lá, olha como estão boicotando a live do Ciro com o Pedro Cardoso, olha aí, é uma doidice, rapaz. Mania de pensar que eles morrem e não admitem que o Ciro não está só caindo. Eles morrem e não admitem coisa dessa. Coisa feia. E, enquanto isso, temos uma mídia que decidiu, de fato, apelar aí para, assim, fazer, de fato, a propaganda do Moro. Porque é isso que está acontecendo. Gente, para mim, eu fico... Ainda me choca, sabe? Eu não devia ficar chocada, mas me choca ver como... Dá raiva. Dá muita raiva. Dá muita raiva. Menos ainda, porque foi o grande parceiro desses veículos, né? A Globo fechou com o Moro na Lava Jato. Fechou com o Moro. Então, assim, foi uma cumplicidade... tanto que alguns desses veículos ficaram sem ter como noticiar a Vaza Jato, porque eles estavam tão envolvidos com aquele personagem e com aquela narrativa criada que agora eles não tiveram como escapar. E aí é o candidato que está nas graças da Globo, por exemplo, né? Não, olha, uma matéria que saiu, se não tivesse Lula, não tivesse Bolsonaro, o Moro ganhava. Claro, se a minha mãe tivesse 4 rodas numa carroça. Que raiva é isso, rapaz? Olha a matéria. Olha a matéria. Não, é irritante. Isso foi antagonista. Agora eu faço as palavras para frescar, gente. Não pode. Faço minhas palavras de Gilvan Alencar. Que dê a tal da oposição, que fica calado. Era para sair gritando, esperneando, esculhambando. O Gilvan Alencar não disse para a gente aqui, no dia daquele dia, conceder entrevista, dizendo que fica pasmo, como é que a oposição fica calada com tudo quanto é desmando. Pois já devia estar também para cima desse boca de CD. Já devia estar lá, em cima dele. Aí não, fica lá, calado. E ganhando espaço, ganhando mais espaço do que o Ciro
e ganhando. Espaço. Inclusive, está com espaço para negociação do Podemos. Não, É, gente, Isso, hoje, bora, que a gente está bora. gravando na Sem sexta-feira, questionamento, né, Inês? sem O pior é questionamento. isso. Pois Sem é. questionamento. O Ciro Gomes postou um Erramos da Folha, porque a Folha publicou no dia 25, na capa, 3 fotinhas, né, dos 3 que ela estava considerando ali, os 3 principais pré-candidatos a presidente: Lula, Bolsonaro e Moro, e não botou o Ciro. Deixou E o aí, Ciro de fora. e o Ciro ainda aparece à frente do Moro em pesquisa e tudo, é uma coisa bizarra. Aí a Folha fez um Erramos, dizendo que tinha errado ao não citar também o Ciro Gomes, que, enfim, aparece aí entre os primeiros colocados. E o Ciro, pelo menos estão corrigindo, mas, tipo, tá nesse nível De miguxice, né? De miguxice e de mau caratismo. E tudo, assim, tudo é motivo para o Moro comentar agora. Cadê o Lula comentando as coisas? Ele é o primeiro colocado. Ele tinha que estar comentando as coisas. Assim, a Folha procurar e ouvir a opinião do Lula sobre determinado assunto. Mas não, aí pega e vai atrás do Moro. Isso tudo é para fazer uma candidatura que não existia até ontem passar a existir. E isso é muito feio, isso é terrível, e foi isso que aconteceu com o Bolsonaro, gente. Isso por isso não que é jornalismo. jornalismo. Não é jornalismo, mas decidiram fazer isso. Bom, certo, e a oposição, porque ela tem que ir para cima, sei lá como, tem que ir para cima. Menina, tem discunhã ou não tem? Vou fazer a minha discunhã bem ligeirinho. Eu já falei uma vez aqui no outro episódio sobre a situação das bibliotecas municipais ligadas à Secult4. São 3 bibliotecas, 2 estão sem bibliotecários, só uma que tem, que é a Dolor Barreira, na Avenida da Universidade, que é muito, assim, visível, acho que eles deixam o bibliotecário, mas a do Conjunto Ceará e outra Nunes, não. E as pessoas também que denunciaram isso me mandaram mais informações a respeito das bibliotecas escolares. É um absurdo. Aí é que não tem mesmo bibliotecário, tanto a Secretaria a Secretaria de Educação do Estado como a do município não estão nem aí, diz que pode mutar, porque são amigas, pode vir o Ministério Público para cima de mim. Eles dizem que vale muito mais uma amizade do que a lei, certo? Aí ficam desse jeito. Não tem bibliotecário, botam, sabe o quê, para tomar conta da biblioteca nas escolas? Às vezes os professores readaptados. O que é professor readaptado? É o que saiu de sala de aula por problemas psicológicos, ou problemas de doença, problemas físicos. E quando voltam, eles não botam mais na sala de aula, botam na biblioteca. Como se não tivesse um profissional bibliotecário, não, joga lá um professor. O professor não é do ramo, não entende, não sabe fazer o que serve para fazer o bibliotecário, que estudou para isso. Fecha a biblioteca, o aluno vai estar fechado, o professor também vai lá e está fechado, e o que é que acontece? Dentro das escolas fica passando aquele estereótipo de que bibliotecário só serve para limpar livro. O caso é sério, seríssimo, não é só no Estado, ou nem é só no município, é Estado e município. Para poder você certificar uma escola, você tem que ter uma biblioteca, pois sabe o que é que o próprio Estado e Prefeitura fazem? Eles montam a biblioteca e depois desmontam. Gente, está aí meu discunhã, revoltadíssima com isso, e aí eu pergunto, e quem é que vai dar jeito? Ninguém, né? Porque os próprios secretários dizem que pode vir Ministério Público, pode vir Conselho de Educação, que eles estão nem aí. E estão passando a bola para as bibliotecas comunitárias. Por quê? Biblioteca comunitária, o próprio Conselho Regional de Biblioteconomia não tem coragem de se contrapor, porque ainda vai passar por ruim. Olha, ali o Conselho querendo punir uma biblioteca comunitária. Quem vai dar jeito é tu, Inês. Falando desse jeito aí, eu tenho certeza. Eu acho que vai dar certo. Eu quem acho vai que dar sim. jeito é tu. Porque é o descaso, né? É o descaso e a falta de compromisso com a educação, com acesso à leitura, uma política pública decente que tem que estar aí, tem que preservar, assim, um mínimo, né, de cuidado, de zelo pela coisa pública, inclusive, e por isso que tem o bibliotecário, não é à toa, né? Tem que ter, né? Não é à toa, é o profissional que sabe cuidar dessa parte. Eu vou só, o meu discunho é super, assim, uma gota, um pingo. Gente, vamos nos preparar psicologicamente para não ter Réveillon nem Carnaval público, tá? Vamos nos preparar psicologicamente para isso. Possivelmente as festas privadas vão ser mantidas,
mas as públicas não vão acontecer. Vai fazer E o carnaval aqui em casa. né? Pois é, vai ter que ser Gente, para festinha quem já não pública. teve nada, né? Tá bom demais fazer uma aglomeraçãozinha ali entre os íntimos, tá ótimo. Mas vamos ficar de olho nessa nova cepa que surgiu na África do Sul, já está se espalhando por alguns países da África, e é aquela história, onde tem baixa vacinação, estão surgindo novas cepas, que vão ser piores do que as que estavam antes, circulando, e que podem ser resistentes a vacinas. Então, assim, isso é algo muito, muito, muito preocupante. Então, por isso que também não dá para a gente achar que está tudo ganho. Não está, infelizmente, não está ganho. E o Bolsonaro é um que, mesmo a Anvisa indicando que seria necessário fechar os aeroportos para certas figuras, né? Por exemplo, pessoas que vêm de países onde já estão circulando, onde já está circulando essa nova cepa. Bolsonaro já disse que não quer isso. Só vai acontecer o bloqueio da circulação de pessoas nesse sentido se o governo federal quiser. Então, assim, vamos nos preparar para isso. Eu só quero muito que a Anvisa libere logo a vacina para as crianças, gente, porque enquanto meu filho não estiver vacinado, também é outro problema. Mas é isso. Mas vamos. Meu descunhã. Tem algum, Evelyn, quer falar? Não tinha pensado, você não me deixa, não me prepararam, aí eu vim só. Olha aí, a bicha. Pois manda um beijinho para todo mundo, então. Aí, se tudo fizer, se eu lembrar um no meio da semana, eu insiro aqui na edição. Tá bom. Pois beijos, bora, boa semana. E agradecimentos de novo a Fernanda da Escócia. Beijos.